Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma Enem? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, gente, hoje nós estamos entrando numa área nova da física, a área da mecânica, né? De longe a maior área da física e uma das mais importantes, né? Começamos no início do ano estudando a ondulatória, depois nós passamos para a parte da eletricidade, né? Futuramente, né, estudaremos, iniciando hoje, a mecânica e mais no finalzinho estudaremos a ótica. E vimos também, né, no nosso último encontro, que já tem um tempinho, a parte da termologia. Estou passando aí pelos temas mais importantes dessas áreas, né? São os temas geralmente recorrentes aí no Enem. E hoje, na mecânica, nós vamos abordar um pouquinho do estudo dos movimentos, tá? É claro que a gente vai fazer um estudo específico a respeito de dois grandes tipos de movimento, né? Para que você aí tenha capacidade de resolver as questões, ok? Bom, basicamente, gente, a gente consegue dividir os movimentos em dois grandes grupos. Movimentos onde o módulo da velocidade permanece constante, ou seja, o meu objeto ele não fica nem mais rápido, nem mais lento, e aí nós vamos focar o movimento retilíneo uniforme, né? E nós vamos estudar um movimento onde o módulo da velocidade varia. E aí nós vamos focar o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a ideia aqui hoje é que a gente, né, relembre um pouquinho desses dois grandes movimentos, onde um deles tem velocidade constante, ou seja, não possui aceleração, o outro tem uma velocidade variável, ou seja, ele possui uma aceleração, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver as características desses movimentos, vamos estudar as equações, né? A gente costuma dizer, pessoal, que o estudo de movimento é mais um estudo matemático do que físico propriamente dito. Se você conhece as equações, né, e conhece a linguagem das funções, você vai perceber que não tem muita dificuldade em fazer o estudo dos movimentos, ok? E vamos também fazer uma análise gráfica, estudar os gráficos desses dois grandes tipos de movimento, beleza? Bom, então a gente vai começar com o movimento retilíneo uniforme. E qual é a característica desse movimento? Tá? Nós falamos, pessoal, que o movimento ele é retilíneo uniforme primeiro, obviamente, quando a trajetória for uma linha reta, né? E uniforme significa que a velocidade desse objeto, o módulo da sua velocidade, vai permanecer constante. Mas qual é o significado de ter uma velocidade constante? Né? Significa que o meu corpo ele vai percorrer deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Então, essa imagem que vocês estão vendo, né, exemplifica bem a ideia. Você tem ali uma bolinha e a velocidade dela é uma velocidade constante de 4 metros por segundo. O que eu estou querendo te dizer? Que obrigatoriamente de 1 em 1 segundo, essa bolinha ela vai percorrer 4 metros. Esse é o significado do movimento retilíneo uniforme, né? O objeto ele percorre uma trajetória retilínea e a sua velocidade tem módulo constante. Ela percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Nós dizemos que a velocidade instantânea da nossa partícula é a própria velocidade média dela. Lembrando que a velocidade média é a taxa de variação de espaço, é a relação do espaço percorrido num certo intervalo de tempo, tá? Bom, quando nós estudamos o movimento uniforme, existe uma expressão muito importante, né? Uma função chamada de função horária da posição ou função horária dos espaços. E é essa função que permite que a gente faça todo um estudo desse movimento, tá? Então, o que nós temos que lembrar? Que no movimento uniforme, a velocidade instantânea dele é a própria velocidade média, onde essa velocidade é a relação do espaço pelo tempo. Se nós pegarmos essa expressão, né, e abrirmos ela, manipularmos ela, lembrando que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial,
e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, considerando esse tempo inicial igual a zero, nós chegamos nessa expressão aqui embaixo. Pessoal, a ideia é muito simples. Quando se quer estudar o movimento retilíneo uniforme, aquela expressão, né, que vocês estão vendo ali embaixo, cujo seu nome é a função horária dos espaços ou da posição, é a função mais importante. O que ela te mostra? Ela te fala o seguinte: se você conhece da onde o objeto iniciou o seu movimento e se você conhece a velocidade com que essa partícula se movimenta, você consegue localizar ela a hora que você quiser. Então, é importante que no movimento uniforme você saiba de onde a partícula iniciou o seu movimento e que você saiba com qual velocidade ela se movimenta. Se você conhece essas duas informações, não existe pergunta que você não consiga responder. Tudo bem? E, graças à função horária da posição, você é capaz de descobrir por onde essa partícula está passando a hora que você quiser. Que, na verdade, é o tipo de pergunta, né? Ele conta assim, ó, um objeto partiu da posição tal, com uma determinada velocidade. Aí o cara poderia perguntar assim, olha, onde ele vai estar após tanto tempo de movimento? Ou quanto tempo ele levaria para atingir uma determinada posição? São as perguntas que eu posso fazer aqui, né? Por quê? Eu não vou te perguntar de aceleração, porque não tem aceleração no movimento, né, retilíneo uniforme. Se eu conheço a velocidade e a velocidade não muda, não faz sentido eu ficar perguntando de velocidade para você. A única coisa que eu posso querer descobrir é onde essa partícula vai estar num determinado instante. E aí nós utilizamos a função horária dos espaços, tá? Bom, nós temos aqui a parte gráfica do movimento uniforme, né? E o estudo desses gráficos, pessoal, pensando no movimento uniforme, é muito tranquilo. Nós vamos fazer agora, então, uma análise de como seria o gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento uniforme. Tá? Que, pessoal, é muito intuitivo, né? Se o movimento é uniforme, a velocidade dele não muda. E essa velocidade ela pode ser representada por um número positivo, o que nos dá um movimento chamado de progressivo, é um objeto que se move a favor do referencial, ou nós podemos ter uma velocidade constante negativa, né? Indicando um movimento chamado de retrógrado, onde a nossa partícula se moveria contra a trajetória. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pista, ok? Vamos imaginar que essa pista ela é crescente, né, para a direita, como vocês estão vendo na imagem. Se o meu objeto se movimenta para a direita, a sua velocidade é constante positiva e o seu movimento é chamado de progressivo. Se a nossa partícula se movimenta para a esquerda, contra o referencial, o seu movimento é chamado de retrógrado e a sua velocidade representada por um número negativo. E olha como é tranquilo o gráfico, pessoal. Não poderia ser outro, né? À medida que o tempo passa, a minha velocidade ela tem que ser constante. Por quê? Porque ele não tem aceleração movimento uniforme. Ou ela é constante positiva, ou ela é uma velocidade constante negativa, ok? Então, primeiro tipo de gráfico do movimento uniforme, gráfico de velocidade em função do tempo. Velocidade constante ou positiva, ou velocidade constante negativa, tá? O outro tipo de gráfico é o gráfico de posição em função do tempo, né? Esse gráfico é um pouquinho diferente do outro, né? Por quê? Porque ele vai se movimentar. Ou ele vai se movimentar aumentando os seus espaços, ou ele vai se movimentar diminuindo os seus espaços. E quem está por detrás desse gráfico, nada mais, nada menos do que a função horária dos espaços. Pessoal, lembrando um pouquinho na matemática, essa função ela é uma função de primeiro grau. Por isso que vocês estão vendo esse tipo de gráfico, representado por retas crescentes, se a nossa velocidade for positiva, ou representado por retas decrescentes, se a nossa velocidade for negativa.
E esse gráfico ele inicia em algum ponto mostrando a posição inicial do nosso objeto, que pode variar dependendo de onde ele, né, iniciou o seu movimento. Tá? Então, é importante que você conheça o formato do gráfico para cada um dos movimentos que nós vamos estudar hoje. Estamos falando nesse momento do movimento uniforme, gráfico de velocidade por tempo, retas constantes. Né? Já no gráfico de posição por tempo, retas crescentes ou decrescentes, dependendo do sinal da velocidade, dependendo se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado, ok? Bom, saindo do movimento uniforme, saindo do movimento de velocidade constante, nós chegamos agora no movimento onde a velocidade varia. Mas ela aqui não vai variar de qualquer jeito, não, pessoal. Ela vai variar aqui de maneira uniforme. Mateus, qual o significado da velocidade variar de maneira uniforme? Significa que ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir sempre na mesma quantidade. Ou seja, nós temos um movimento onde a aceleração do objeto ela é constante. Lembrando que a aceleração ela é a grandeza que estuda a variação da velocidade. Todo movimento que possui aceleração significa que a sua velocidade está mudando, tá? Bom, então nós temos aqui a principal característica do movimento uniformemente variado, que é ter uma aceleração escalar constante. Né? A sua aceleração é a própria aceleração média. Lembra que a aceleração é a taxa de variação de velocidade. É a relação entre a variação de velocidade no tempo. E aí, essa imagenzinha da moto, ela mostra bonitinho o que está acontecendo. Olha só, eu fui tirando fotos dessa moto, né, de 1 em 1 segundo. E eu fui percebendo que a velocidade dela foi aumentando. Mas ela não foi aumentando aleatoriamente. Ela foi aumentando seguindo um padrão. E esse padrão até é fácil da gente determinar, né? A cada segundo que passa, a nossa moto, ela aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo, tá? Isso é um movimento uniformemente variado. A velocidade ela pode aumentar, ela poderia diminuir também, não é o caso que eu apresentei aqui, mas ela aumenta ou ela diminui sempre na mesma quantidade. E para a gente estudar esse movimento, nós novamente temos algumas expressões. Tá? A primeira expressão que eu quero apresentar, chamada de função horária da velocidade. Mateus, para que serve a função horária da velocidade? Essa função ela permite que você determine a velocidade dessa partícula a hora que você quiser. Olha de novo o exemplozinho ali da minha moto. Olha só. No instante t igual a 0, a velocidade era 10. No instante igual a 1, foi para 20. No instante 2, foi para 30. E assim vai. Você percebe que esse aumento na velocidade, ela segue um padrão. Se eu conheço a velocidade inicial, que no caso do meu exemplo é 10, e se eu conheço a aceleração, que por coincidência, no meu exemplo também é 10. Por quê? Porque a velocidade está aumentando de 10 em 10. Eu sou capaz de descobrir a velocidade dele a hora que eu quiser. Quer ver como é simples? Por exemplo, vamos imaginar que eu continuasse o desenho da motinha. Né? Perceba que o desenho ele terminou no instante 4. Se eu quisesse continuar no instante 5 e pedisse para você determinar a velocidade, ah, Mateus, eu sei que a velocidade é 60, bastaria eu somar 10. Perfeito, mas vamos utilizar a função horária para ver como é que eu descobriria esse 60? Olha só, essa é a função horária que estuda esse exemplo da motinha. Se eu quiser descobrir a velocidade no instante 5, eu jogo 5 no lugar do tempo. Vamos fazer a conta? 5 vezes 10, 50. 50 mais 10, 60. Ah, realmente, a velocidade dela no instante 5 é de 60 metros por segundo. Tá? Então, como
primeira expressão e primeira análise feita, nós temos uma função que estuda a velocidade da nossa partícula. Se eu conheço a velocidade inicial e se eu conheço a aceleração, eu consigo descobrir a velocidade do meu objeto em qualquer instante, tá? Bom, nós temos também uma outra expressão que estuda a posição, que nós chamamos de função horária dos espaços, que é essa expressão que vocês estão vendo, obviamente uma expressão um pouco mais rebuscada, né? Por quê? Porque é uma função de segundo grau. Repare que a nossa função horária da velocidade é uma função de primeiro grau, né? Uma expressão mais tranquila de se manipular. Já aqui, quando eu quero descobrir onde o meu objeto está, eu preciso, né, estudar a função horária dos espaços, ou função horária da posição. E a função é essa que vocês estão vendo, tá? Lembrando que o espaço inicial é o S0, o V0 é a velocidade inicial, e o nosso A é a nossa aceleração, que é constante nesse tipo de movimento, tá? Eu digo assim para os meus alunos, olha, se você está estudando movimento uniformemente variado, e se você sabe da onde o objeto partiu, com que velocidade ele partiu e qual é a aceleração dele, não existe pergunta que você não consiga responder. Com essa expressão, função horária dos espaços, e com essa, função horária da velocidade, você consegue determinar todas as informações necessárias, né, que o seu problema vai te questionar. Tudo bem? Bom, só que além dessas duas expressões, nós temos uma terceira expressão, né, que seria um brinde aí, vamos dizer, chamada de equação de Torricelli. Mateus, para que serve a equação de Torricelli? Quando a gente olha para a função horária dos espaços e da velocidade, perceba que nós estamos muito amarrados ao tempo, né? Mas, em algum momento, pode ser que o tempo não seja uma informação importante para mim. Então, é aí que entra a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ele faz uma relação da velocidade com a posição, né? Repare que a função horária dos espaços faz uma relação da posição com o tempo. A da velocidade, uma relação da velocidade com o tempo. Quando eu quero eliminar o tempo, né, da minha análise, eu trago a equação de Torricelli, que diz que o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando que aqui, né, pessoal, ΔS é a posição final menos a posição inicial. Beleza? Então, falamos em movimento uniformemente variado, temos 3 equações para estudar esse movimento. É muito importante, a hora que você estiver lendo um exercício, que você tente buscar algumas informações. Como? Da onde o objeto saiu? Com que velocidade ele saiu? A aceleração desse objeto vale quanto? Se você conhece essas informações e se você conhece as equações, gente, você consegue resolver qualquer tipo de problema, tá? Então, sempre busque essas informações no seu exercício, beleza? Bom, para a gente agora finalizar o nosso estudo de movimentos, eu trouxe aqui os gráficos do movimento uniformemente variado, né? Só que eu queria comentar com vocês que esses gráficos, eles têm por detrás as expressões que nós acabamos de ver. Então, lembra que o nosso movimento, ele tem uma aceleração constante, né? Vocês vão ver qual que é a característica desse gráfico de aceleração pelo tempo, como que é o formato dele. A velocidade, né, varia de acordo com uma expressão de primeiro grau. Nós vamos ver o que isso acarreta no formato, na construção do gráfico. E a posição em função do tempo vem de acordo com uma equação de segundo grau, né, e o que isso acarreta na construção. Beleza? Bom, o primeiro gráfico é o mais simples de todo. É o gráfico de aceleração por tempo, tá? E, pessoal, não poderia ser diferente. Lembra que nesse movimento, a nossa aceleração é uma aceleração constante.
ela pode ser uma aceleração constante positiva ou ela pode ser uma aceleração constante negativa, tá? Tudo isso dependendo do que está acontecendo com o nosso objeto. Então, gráfico de aceleração por tempo, reta constante, ou acima do zero, indicando uma aceleração positiva, ou abaixo do zero, indicando uma aceleração negativa, tá? Já o gráfico de velocidade por tempo também é um gráfico tranquilo. Por quê? Porque ele está relacionado com essa expressão aqui, ó. E essa expressão é uma expressão de primeiro grau. E nós aprendemos que expressões de primeiro grau, funções de primeiro grau são representadas por retas, ou retas crescentes, se a nossa aceleração for uma aceleração positiva, ou retas decrescentes, se a nossa aceleração for uma aceleração negativa. Tudo bem? Então, o formato do gráfico de velocidade por tempo, ele tem como base retas crescentes ou decrescentes. Tudo isso comandado pelo sinal da nossa aceleração. Aceleração positiva, reta crescente. A aceleração negativa, reta decrescente. Tá certo? E por último, o gráfico talvez mais rebuscado que nós temos, que é o gráfico de posição por tempo. E quem está por detrás desse gráfico, nada mais, nada menos do que a função horária da posição, ou dos espaços, que é uma função de segundo grau. E vocês conhecem lá da matemática que toda função do segundo grau é representada por esse tipo de curva, cujo nome nós chamamos de parábola, E aí nós temos a nossa parábola azul, com a concavidade voltada para cima, indicando uma aceleração positiva, ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo, o nosso gráfico rosa, Então, mais uma vez, a aceleração, dizendo aí para você como vai ser o formato do seu gráfico. Ok? Esse estilo de gráfico, de longe, é o mais difícil de aparecer. Por quê? Porque ele exige uma análise um pouco maior. No movimento uniformemente variado, o gráfico mais tradicional é o gráfico de velocidade por tempo. Então, é importante que você tenha em mãos e em mente também todo o aparato matemático, o repertório físico, para que, ao receber um gráfico como esse, você consiga resolver e fazer a interpretação correta para solucionar a sua questão. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham dado aí uma revisada. Travou, para o vídeo, volta, analisa bem as características, as equações e tentem resolver as questões propostas aí no material de vocês. Beleza? Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.